Como pode existir um mar que não se conecta a nenhum oceano, que em muitos aspectos funciona como um lago, mas que ao mesmo tempo é disputado como uma fronteira marítima de primeira grandeza? E como o único corpo d'água pode ser ao mesmo tempo barreira, corredor, cofre energético, zona militar sensível, eixo comercial e laboratório de uma crise climática em câmera lenta? O Mar Cáspio é exatamente esse paradoxo. O fundo do mar tem uma estrutura híbrida da crosta terrestre. A água se comporta de um jeito que desafia o senso comum, e sua história tem mais mistérios do que respostas. À primeira vista, ele parece apenas um imenso vazio azul no centro da Eurásia. Mas quando o mapa começa a se mover, o que aparece não é um vazio, é uma peça central. Uma peça que conecta Rússia, Cáucaso, Ásia Central, Irã e, por extensão, a Europa, o Oriente Médio e a China. Um espaço fechado no mapa, mas aberto demais em suas consequências. Olhe para ele com atenção. O Mar Cáspio se estende por cerca de 1.200 quilômetros de norte a sul. Tem área de aproximadamente 386 mil quilômetros quadrados e sua superfície está a cerca de 27 metros abaixo do nível do mar. É o maior corpo d'água interior do planeta. A leste ficam os desertos da Ásia Central. A oeste, o muro montanhoso do Cáucaso. Ao norte, o espaço russo. Ao sul, o planalto iraniano. 5 países tocam suas margens: Rússia, Cazaquistão, Turcomenistão, Irã e Azerbaijão. E é justamente essa posição, comprimida entre mundos distintos, que faz do Cáspio muito mais do que uma massa d'água. Ele é uma dobradiça geográfica entre esferas de poder. Porém, o que torna o Cáspio tão estranho não é só o tamanho, é a sua anatomia. O norte é raso, tão raso que em grandes áreas a profundidade média fica entre 4 e 6 metros. Já o sul mergulha até cerca de 1.025 metros. No norte e no centro, o fundo repousa sobre estrutura crustal continental. No sul, a base é de tipo suboceânico, um traço raro para um corpo d'água fechado. Em outras palavras, o Cáspio tem comportamento de lago, escala de mar e cicatrizes geológicas de antigo oceano. Ele já esteve ligado em eras remotas ao sistema do Mar Negro, mas acabou isolado por transformações tectônicas. O resultado é esse híbrido quase sem equivalente no mundo. A água também não se comporta como o senso comum sugeriria. O Cáspio não tem uma saída natural para o oceano. É uma bacia endorreica, onde os rios e águas não fluem para o mar ou oceano, mas sim para o interior do continente, desaguando em lagos, mares fechados ou dissipando-se em áreas desérticas. Boa parte da água fluvial que chega ao mar entram pelo norte, principalmente pelos rios Volga, Ural e Terek. Isso faz do Volga, em particular, uma espécie de torneira estratégica do Cáspio. Quando o regime desses rios muda, o mar inteiro sente. Quando o clima muda, o nível do Cáspio oscila. E ele oscila há séculos. O próprio registro histórico mostra alternâncias de avanço e retração, transformando portos, pântanos, deltas, áreas de pesca e linhas costeiras em alvos móveis da geografia. E é exatamente aqui que a geografia deixa de ser cenário e passa a ser motor da história. O Cáspio está no ponto de contato entre mundos que durante séculos disputaram passagem, influência e estratégia. Ao oeste, o corredor do Cáucaso. Ao sul, a porta persa. Ao norte, a planície russa. A leste, a abertura para a Ásia Central. Não por acaso, suas margens foram tocadas por rotas comerciais antigas, redes imperiais e cadeias de abastecimento modernas. Além disso, com o petróleo, o Cáspio deixou de ser apenas um eixo regional para se transformar em nervo industrial. No início do século XX, o Azerbaijão era o principal produtor mundial de petróleo. E isso ajuda a entender por que essa borda do Cáspio se tornou tão decisiva para impérios, capitais estrangeiros, engenharia, ferrovias e refinarias. O que antes era um mar interior passou a ser um reservatório de poder. Durante boa parte do século XX, a questão do Cáspio permaneceu mais contida porque o mar estava, na prática, enquadrado pela relação entre a União Soviética e o Irã. No entanto, o colapso soviético transformou tudo. De repente, a margem norte, oeste e leste já não pertenciam a uma única superpotência continental. Logo, novos estados independentes passaram a reivindicar soberania, direitos de navegação e participação nos recursos do leito marinho.
O velho espaço relativamente administrável se converteu num tabuleiro de 5 jogadores, cada um com interesses diferentes e mapas mentais diferentes. E foi aí que surgiu a pergunta que parecia simples, mas não era. Afinal, o Cáspio é um mar ou um lago? Essa pergunta importava, porque a resposta mudava tudo. Se fosse tratado como mar, entrariam em cena referências do direito do mar. Se fosse tratado como lago, a lógica de divisão poderia ser outra. Só que o Cáspio não cabia direito em nenhuma das duas categorias. Grande demais para ser apenas lago na prática estratégica, fechado demais para ser mar nos moldes oceânicos. Profundo e salino como o mar em várias áreas, mas sem saída natural para águas abertas. A geografia criava a ambiguidade e a política ampliava o impasse. No ano de 2018, os 5 países assinaram em Acatal, cidade do Cazaquistão, a Convenção sobre o Estatuto Jurídico do Mar Cáspio. E o que fizeram ali foi, na prática, criar um regime sob medida para uma geografia sem encaixe perfeito. A Convenção divide as águas em águas interiores, águas territoriais, zonas de pesca e espaço marítimo comum. Cada estado pode estabelecer até 15 milhas náuticas de águas territoriais e mais 10 milhas náuticas de zona de pesca exclusiva. O leito e o subsolo podem ser delimitados em setores por acordo entre estados com costas adjacentes ou opostas. Ou seja, a água não foi simplesmente fatiada como um oceano, nem compartilhada como um lago qualquer. O Cáspio ganhou um estatuto próprio. Os líderes dessas nações introduziram uma nova definição político-geográfica para essa região. No Tratado Internacional, o Mar Cáspio foi oficialmente nomeado como uma massa de água fechada com regime próprio e exclusivo. Ou seja, a antiga discussão sobre se o Mar Cáspio deve ser considerado um mar ou um lago continuou do ponto de vista jurídico sem uma resposta definitiva. Nem mesmo os cientistas conseguem classificá-lo de forma clara e absoluta como sendo apenas um mar ou apenas um lago. Foi assim que o Mar Cáspio recebeu um status legal extremamente peculiar, que não se encaixa nas classificações padrão de mares e lagos no direito internacional. Alguns pesquisadores defendem que ele é uma entidade híbrida entre uma bacia marinha e um lago alimentado por rios. Contudo, talvez o ponto mais revelador da convenção seja outro. O texto estabelece a não presença no Cáspio de forças armadas pertencentes a estados que não sejam partes do acordo. Em outras palavras, o mar fica militarmente reservado aos 5 litorâneos. Ao mesmo tempo, a convenção admite o lançamento de cabos e dutos submarinos, desde que respeitado padrões ambientais e acordo com os estados cujos setores sejam atravessados. É uma arquitetura jurídica que reflete a geografia do lugar. Um espaço fechado, cercado por potências e semipotências regionais, onde ninguém quer forçar navais estrangeiras, mas todos querem rotas, energia e margem de manobra. Além disso, a região possui enormes reservas de petróleo e gás natural. Essa lógica aparece com clareza quando o tema passa a ser energia. Em janeiro de 2025, o Cazaquistão tinha 30 bilhões de barris de reservas provadas de petróleo, o Azerbaijão 7 bilhões e o Turcomenistão 600 milhões. No gás, a escala impressiona ainda mais. Azerbaijão com 60 trilhões de pés cúbicos, Cazaquistão com 85 e Turcomenistão com 400, uma das maiores reservas do planeta. Esses números explicam por que o Cáspio não é apenas fronteira, ele é plataforma energética. E no século XXI, quem controla a plataforma, controla a influência. Só que recursos sem rota valem menos. E é por isso que o verdadeiro drama do Cáspio não está no que existe sob o fundo do mar, mas em como essa riqueza chega ao mercado. O Cazaquistão, por exemplo, exportou 1,41 milhão de barris por dia de petróleo bruto em 2023, e cerca de 80% dessas exportações passaram pelo Mar Negro russo. No entanto, isso cria dependência. Depois da invasão russa em larga escala da Ucrânia, essa dependência passou a ser vista como vulnerabilidade. Por esse motivo, o Cazaquistão aumentou o uso de navios para transportar petróleo e gás pelo Cáspio e ampliou embarques por rotas alternativas ligadas ao Azerbaijão e à Turquia.
É aqui que o mapa do Cáspio encosta no grande jogo da Eurásia. O projeto de um gasoduto Transcáspio, ligando o Turcomenistão ao Azerbaijão, paira há anos como promessa geopolítica. Uma ponte submarina que poderia conectar o gás turcomeno à malha caucasiana e dali aos mercados europeus. A Convenção de 2018 não resolveu magicamente todos os entraves, mas criou base legal para dutos submarinos sob certos critérios ambientais e acordos setoriais. Em outras palavras, o Cáspio continua fechado, mas não está imóvel. Ele é um espaço de disputa sobre para onde a energia da Ásia Central vai fluir: para a Rússia, para a China, para a Turquia, para a Europa ou para combinações variáveis entre todos eles. E o mesmo vale para carga, container, trilho e balsa. Isso porque existem análises que uma ligação marítima entre China e Europa via Cazaquistão, Azerbaijão e Geórgia poderiam triplicar até 2030 pelo Mar Cáspio, chegando a 11 milhões de toneladas anuais. Isso significa que o Cáspio não é apenas uma massa de água entre margens, ele é um gargalo poderoso. Porém, enquanto governos planejam dutos, corredores e logística, a ecologia do Cáspio se deteriora. A região abriga o maior local de desova de esturjões do mundo, mais de 130 espécies de peixes e a foca do Cáspio, o único mamífero marinho endêmico dali. É uma biodiversidade singular, moldada por milhões de anos de isolamento. E justamente por isso, ela acaba sendo frágil. Poluição industrial, exploração de hidrocarbonetos, destruição de habitat, sobrepesca, mudanças na salinidade e queda do nível de água afetam o meio ambiente que sustenta comunidades costeiras, pesca e cadeias alimentares inteiras. E ainda existe uma última ironia geográfica. Embora o Cáspio seja fechado, ele não está totalmente isolado da lógica dos oceanos. A Convenção de 2018 reconhece o direito de livre acesso dos países costeiros a outros mares e ao oceano, e a volta deles ao Cáspio. Ou seja, a grande porta fluvial do Cáspio para o sistema marítimo global passa por território russo. Isso ajuda a entender por que, mesmo com novos corredores e novas rotas, Moscou continua ocupando posição estrutural no tabuleiro. O Cáspio parece multipolar quando visto do litoral, mas visto pelas saídas, ele ainda revela hierarquias duras. No fim, o Mar Cáspio importa porque ele condensa em um único espaço quase todas as tensões centrais do mundo contemporâneo. A tensão entre geografia e direito, entre fechamento militar e abertura comercial. Ele é um mar que não chega ao oceano, mas influencia mercados oceânicos. Um reservatório continental que redefine políticas externas. Um espaço que parece simples, mas que está no centro de várias disputas do século XXI. Inclusive, existem diversas lendas sobre cidades submersas e criaturas misteriosas. A verdade é que o fundo do Mar Cáspio guarda ainda inúmeros navios naufragados. Tudo isso faz do Mar Cáspio um dos lugares mais estranhos e fascinantes do planeta. Uma massa de água que não se encaixa perfeitamente em nenhuma definição científica tradicional, mas que ainda assim muita gente continua chamando simplesmente de mar. Se o seu sonho é trabalhar de onde quiser, ganhar dinheiro e conquistar a sua liberdade, o curso Edições Disruptivas pode transformar esse sonho em realidade. Com o curso Edições Disruptivas, você aprende a editar vídeos com qualidade profissional de forma simples, prática e sem enrolação, mesmo que nunca tenha aberto um programa de edição antes. São mais de 60 videoaulas criadas para te ensinar a transformar criatividade em renda real. Além disso, o Plano Master traz um módulo exclusivo com os mapas fantásticos, o maior perfil de mapas animados do Brasil, com mais de 1.200.000 seguidores, ensinando técnicas únicas que podem elevar suas produções a outro patamar. O primeiro passo é seu. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado e comece hoje mesmo. Se você busca liberdade financeira e a opção de trabalhar de qualquer lugar do mundo, o Edições Disruptivas é a escolha certa para você.